Fala galera, tudo bem? 100%? Sou o professor Luiz Primandardi, seja bem-vindo à nossa aula de invertebrados, animais que não possuem crânio e coluna vertebral. Então vamos ficar atentos que esses animais fazem parte da zoologia, lá da ciência da biologia que estuda os animais, lá do reino Metazoa, também chamado de reino Animalia. Já lembram desse reino? Lá da nossa aula sobre reinos? Então atenção para isso aí, que vai ser importante para você que quer ser um vitorioso e uma vitoriosa. Vamos observar essas imagens juntos aí e ver o que esses animais têm em comum. Normalizar? A formiga, a minhoca, a estrela do mar, o caracol, a joaninha e o escorpião. Se você respondeu que todos são artrópodes, você está errado, mas pelo menos você está no rumo certo. Qual que seria o rumo certo? A formiga e o escorpião são artrópodes, juntamente com a joaninha. Já a minhoca é um anelídeo, a estrela do mar é um equinodermo e o caramujo ou caracol é um molusco. Meu Deus do céu, agora complicou tudo, galera. Não complicou tudo não. Agora, o que eles têm em comum? Todos eles são invertebrados. E a gente vai fazer uma dinâmica bem diferente para essa aula do que você está acostumado. Não vou trabalhar sozinho aqui não, você vai trabalhar junto comigo nas questões que a gente vai fazer junto com os conteúdos. Beleza? Então, já viram Bob Esponja? Acredito que sim, hein? Desenho massa pra caramba. Assiste esse desenho, que esse desenho vai ajudar você a entender essa aula. Beleza? Olha que massa aí tem um Bob Esponja. Agora, será que todo porífero tem essa forma? Bob Esponja, calça quadrado? É assim? Não, olha a forma aqui desse porífero. Ele é em forma de quê? De vaso, né? E esse porífero, por incrível que pareça, ele é um animal. E se ele é um animal, ele é eucarionte, ele é pluricelular e ele é heterotrófico. O que significa isso, professor? Vem aqui comigo no slide. Ele tem ali presença de poros no corpo, por isso que ele chama porífero. O que significa pluri? Várias, celular, células. Heterotrófico, não produz o alimento. E o que significa falar que ele é eucarionte? Eucarionte significa que suas células possuem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E o núcleo é delimitado por uma membrana nuclear chamada de carioteca. Quando eles são adultos, eles são fixos. Eles não ficam nadando para um lado para o outro, não. Só que quando eles são jovens, eles são móveis. Então, sim, larvas móveis. São de ambiente aquático, de água doce e também de água marinha. E cai muito em prova, ele tem células denominadas coanócitos. São células que são mais ou menos assim, ó. São células flageladas responsáveis pela captura de alimento. Beleza? Coanócitos. Então, vou passar rapidamente, depois a gente vai voltando falando de um por um. Depois dos poríferos, que vocês estão vendo aqui nessas imagens, eles vão sofrer um processo de evolução e evoluem para selenterados, que é o nome antigo, e o nome mais recente, que são os quinidários. Beleza? Quais seriam suas características marcantes? Aparece como evolução a sua cavidade digestória. Evolução. Então, anotem aí no caderno de vocês. Aparece a sua cavidade digestória. Em decorrência disso, o nome deles de quinidários. São pluricelulares, são heterotróficos. Quando adultos, são fixos. E quando jovens, podem ser móveis, né? E essas larvas são móveis. E os adultos também podem ser móveis, ao contrário dos poríferos. Vivem em ambiente aquático, sendo que a maioria é na água do mar, então são animais marinhos. Já viram Procurando Nemo? Então assiste. Ah, professor, já vi. Lembra onde que o Nemo pula? Que ele pula em cima da água viva? Porque aqui não queima. Nessa região queima. Se nessa região queima, eu tenho células chamadas de quinidoblastos. Professor, é muito nome, né? Concordo com você. Por isso que eu estou fazendo a correlação com desenhos, para ficar mais fácil você lembrar. Caso você veja, né, um quinidoblasto, um quinidário na água do mar, lá na sua viagem, não vai pegar nele não, porque você pode queimar.
Não é dar choque, galera. Dá choque em guia, o poraquê, peixe elétrico. Isso aqui queima, porque tem células urticantes, que são células que eles usam para sua defesa e também para captura de alimentos. Bacana? Legal, né? Também um animal. Olha quando ele é fixo, ele é um pólipo. E quando ele é móvel, ele é uma medusa. O que ele faz aí é uma alternância de gerações, chamada também de metagênese. Show! De quinidários a gente vai para plateumintos. Então a gente está seguindo uma escala evolutiva, que didaticamente também aparece nos livros. Tá? Os plateumintos têm como característica achatado, vermes de corpo achatado. Eles têm presença de tubo digestório incompleto. Isso também é evolução, então fique atento para isso. Esse corpo é achatado como se fosse uma fita. Tem várias células, são heterotróficos e ocupam ambiente aquático, terrestre, e a maioria ali pode ser parasita. Mas na nossa imagem aqui eu tenho a nossa famosa planária. Olha que bonitona, Heloína, para você estudando. Se eu cortar a planária aqui no meio, ela se divide em duas. Se eu cortar ela em três, ela se divide em três. Se eu cortar a planária em 1000 vezes, ela se divide em 1000 vezes. Professor, meu Deus, ela não morre? Morre, gente. Jogar fogo nela, morre. Jogar ácido nela, ela morre. De velhice, ela morre. Agora, de cortar ela, ela não morre. Ela não é um Highlander, não. Nem sei se é da época de vocês o Highlander. Mas ela morre. Então, ela se divide em várias partes. É uma característica muito estudada na ciência, porque ela é muito interessante. Professor, se eu dividir meu braço, eu vou virar outro eu? Não, né? Se dividir seu braço, arrancar a fósforo, ficar sem braço. Seu braço não vai formar outro você, né? Criatura de Deus. Porque não faz isso, não. E a maioria são vermes, como é o caso aí da tênia, né? A famosa solitária, que é aquele verme que vai comer o seu parasita. Você vai ser o hospedeiro dele. Então, eu tenho o surgimento também de um sistema muscular mais simples e de cordões nervosos longitudinais. Lembra que os poríferos ainda não formam tecidos, tá? Eles têm lá células muito simples. Depois de plateumintos, olha o nome, plateumintos, eu tenho os nemateumintos, que é uma evolução dos plateumintos, também são vermes, só que em vez de ter corpo achatado, tem o corpo cilíndrico. Ah, então muda, né? Ter o corpo cilíndrico é mais adaptado que o corpo achatado. Então, ele já tem a presença de tubo digestório completo. Lembra agora que eu falei lá de plateumintos? O tubo digestório dele é incompleto. Eu tenho o corpo cilíndrico e roliço. São pluricelulares, heterotróficos, e eu tenho um ambiente aquático, terrestre, e também a grande maioria são parasitas. Você já deve ter ouvido aquela frase: fulano tá com lombriga, né? Sua avó, seu avô já falou isso para você. A foto da lombriga aí, ó, da Ascaris lumbricoides, né? E essa evolução característica importante é no seu sistema digestório completo. Ele tem boca e ânus. Então, já teve lombriga na vida? Acho que sim, hein? Tem que tomar aí o vermífugo, antigamente chamado só de lombrigueiro. Hoje o vermífugo serve para todos os vermes, né? Então tem que tomar uma vez por ano. Ih, professor, meu já tem mais de década que eu não tomo. Então tem que tomar, vai no seu médico aí. Anelídeos são animais que têm um corpo formado por anéis, igual do Senhor dos Anéis? Não. Anéis ali, circulando a sua pele. Lembra da minhoca? Ah, o desenho da minhoca aí, ó, fotografia. Cada um desses risquinhos é um anel. Então, por conta disso, eles são chamados de anelídeos. Quais seriam suas características marcantes? Corpo segmentado em anéis, são pluricelulares, têm sistema circulatório fechado. Essa que é a característica de evolução. Professor, por que toda vez que está marcando a evolução escrevendo? Porque é o que aparece nas suas provas, então a gente tem que ficar atento para isso. Presença de pigmentos respiratórios, são heterotróficos, têm hábitat aquático, terrestre e podem ser parasitas. Como assim, professor? A minhoca é parasita? Não, criatura. Mas a sanguessuga é. A sanguessuga é um parasita do tipo anelídeo. E a minhoca? A minhoca faz bem, né? Você usa a minhoca para pesca, você usa a minhoca para fazer o humus, que é um adubo natural. Algumas regiões usam a minhoca, inclusive, como
proteína e alimento. E, Lele, eu não vou comer minhoca. Acho que vocês também não. E acho que possa aparecer nas suas provas que as minhocas faziam os arados da terra. Por quê, professor? Porque lá desde a época de Aristóteles, eles precisavam de matéria orgânica e para isso as minhocas defecavam, né? Eliminavam quem? Humus, que nada mais é do que um adubo natural. Por quê, professor? Porque ela tem muito nitrogênio, também tem cálcio e às vezes magnésio e o solo fica bastante fértil. Show! Essa partezinha aqui da minhoca, galera, como característica, ela usa para reprodução e chama clitelo, como curiosidade, trouxe aqui para vocês. Beleza? Aqui é a sanguessuga. E olha que interessante curiosidade. Na medicina alternativa, a galera usava sanguessuga para tirar varizes, para desobstruir as veias. Pessoas que tinham dificuldades respiratórias colocavam sanguessuga para ver se resolvia. Só que é uma medicina alternativa, tá? Ela é uma medicina aí aprovada pelo CRM, não. Não vai sair procurando sanguessuga para tratar vocês, não. De anelídeos, nós evoluímos para moluscos. Olha, o próprio nome já diz, moluscos. Animais que possuem corpo mole. Então, qual que seria a característica marcante? O corpo macio e flexível, presença de uma concha que pode ser externa, interna ou outros não possuem. A lula, por exemplo, ao contrário que vocês pensam, ela possui concha, só que essa concha é interna. Característica evolutiva, sistema circulatório aberto ou fechado. Tem várias células, não produz o próprio alimento. Pode ser aquáticos ou terrestres. E nessa evolução aparece o sistema excretor e respiratório mais evoluídos. E aqui eu tenho o exemplo do polvo, que é um animal invertebrado, que o pessoal julga que seja mais inteligente que eu vou abrir uma aspas, né? Porque ele não vai pensar, raciocinar igual o ser humano. Mas algumas estratégias de defesa do polvo são bastante marcantes. Vou te contar uma aqui. Olha aqui para mim que interessante. O polvo, ao sair da sua toca e voltar para ela, ele nunca faz o mesmo caminho, para ele não ser alvo fácil de predadores. Então ele sai e na hora que ele volta por outro caminho, que é uma estratégia, por exemplo, meu pai já me ensinou a fazer quando eu voltasse para casa, não que ele seja um polvo, tá? E são muito utilizados também aí esses moluscos, como é o caso do polvo e da lula, na nossa alimentação. Já comeram polvo? Já comeram lula? Acho que não, hein? Se sim, você me conta. Olha aí aparecendo para você. Ponto importante, ponto-chave. Dentro de artrópodes, artro significa articulação. Pode significa patas. Vamos fazer um parênteses e é importante que você saiba os artrópodes de cor e salteado para você não ter erro, que é o grupo mais diversificado aí dos invertebrados em maior número. Presença de patas articuladas. Por conta disso, ele recebe esse nome. Beleza. Eles possuem exoesqueleto. O que significa isso? Um esqueleto externo. Tem o corpo dividido, segmentado. Tem várias células. Sistema circulatório aberto, não é mais fechado. Não produzem próprio alimento. Vivem na água, na terra e podem ser também parasitas. Aquisição evolutiva marcante. Estruturas sensoriais, como é o caso de olhos e antenas complexas, e presença de gânglios nervosos ventrais. Olha, então, artrópodes aí, a gente vai fazer uma pausa, vê o vídeo de novo, volta, marca essas características que você não pode esquecer. Beleza? Dentro dos principais artrópodes, nós vamos ver algumas classes, tá? E cada classe tem um determinado representante. Na primeira classe aqui, nós vamos ver os aracnídeos, onde nós temos as aranhas, os escorpiões e também os carrapatos. Uma da característica marcante dos aracnídeos é o fato de eles terem 4 pares de patas e seu corpo ser dividido em cefalotórax e abdômen. Beleza? Show!
Os crustáceos também têm cefalotórax e abdômen, mas geralmente tem 5 pares de patas. Geralmente. São representados pela lagosta, aqui na imagem o siri, mas eu também tenho o caranguejo e o camarão e o tatuzinho de jardim. Então eu tenho esses principais representantes dos crustáceos. Já comeu lagosta, camarão? Depois conta aí para mim no vídeo ou nas mídias sociais. Do maior grupo de artrópodes, nós temos os insetos. Aí tem inseto demais, não vou nem escrever. Nós temos a formiga, a borboleta, a abelha, os mosquitos, os besouros, né? Uma infinidade de exemplos. Aqui a gente tem o caso do besouro e do mosquito. E galerinha, muito comum de cair em prova invertebrados junto com doenças, porque eles são normalmente os agentes transmissores. Então vamos ficar atento para isso, beleza? Aí eu tenho 2 grupos pouco conhecidos. Lembra da vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia? Não, professor, não é da minha época. Depois você procura aí na internet, vai lacraia, que você vai gostar dessa música. Ou não, vai ficar infernizando sua cabeça. Não sei qual que é o seu gosto. As lacraias fazem parte dos quilópodes. Não vai falar que lacraia é inseto, não, pelo amor de Deus. Ei, Lelê. Lacraia não é inseto, não é artrópode inseto. É artrópode quilópode. Por quê? Ela tem um par de patas. Professor, mas eu estou vendo um monte de pata. Isso, galera, por segmento. Por segmento. Beleza? Então, cada segmento desse aqui tem um par de patas. Ou seja, 2 patas por segmento. Se ela tiver, então, por exemplo, aqui 30 segmentos, quer dizer que ela vai ter 60 patas. Ok? Alguma lacraia já entrou na sua casa? Tomara que não, hein? Porque ela pode picar e tem veneno, hein? Assim também como as aranhas, algumas, né? E os escorpiões, quase todos, né? Então, olha essa imagem. É uma lacraia? Não, galera. Esse aqui é um piolho de cobra. O piolho de cobra é lacraia? Não, piolho de cobra é piolho de cobra, lacraia é lacraia. É inseto? Também não. Professor, então essa aula serve só para me fazer prova? Não, serve para sua vida. Você vai ver lá um diplópode ou um quilópode. Professor, mas isso não é difícil. Não é, galera. Diplópode. Cada segmento desse aqui, ó, tem 2 pares de patas. Lembra lá da lacraia? Não é mais um par, é 2 pares. Se é 2 pares, significa que ele tem 4 patas por segmento. Então, se lá no meu exercício falou que ele tem 10 segmentos, eu tenho quantas patas? 40 patas. Interessante isso, né? Ele tem mais patas do que a lacraia. Esse é o famoso piolho de cobra. E o piolho de cobra não tem veneno. Ele se defende enrolando. Você já deve ter visto ele perto de entulho, de sua casa ou de lixo, que ele se defende enrolando. Massa demais? Continuando aqui nossa videoaula, nós temos os equinodermas. De equinoderma para trás, observem aqui, todos são protostômios. O que significa? Forma primeiro a boca, para depois formar o ânus. Lembrando que lá a cavidade digestória aparece lá nos grupos de vertebrados mais primitivos. Lá em Poríferos, por exemplo, não tem, né? A cavidade digestória aparece em quinidários. Os equinodermas são os únicos que são deuterostômios. Eles formam primeiro o ânus e depois a boca. Professor, mas quero. Primeiro o ânus lá no embrião. Nós também somos deuterostômios. Na nossa formação, nós formamos primeiro o ânus e depois a boca.
né? Os animais primitivos formam primeiro a boca. Nós somos mais evoluídos. Formamos primeiro o ânus. Deuterostômos, nome difícil, hein? E os equinodermas, ou equinodermos, são animais que têm o corpo coberto por espinhos. Tá? Então, a estrela do mar, a bolacha do mar, o ouriço do mar, a serpente do mar, tem muito espinho. Olha aqui a estrela do mar, que bonitona. Olha o ouriço do mar. Já viu o ouriço do mar na praia? Eles têm um endoesqueleto e tem um sistema para andar que chama sistema ambulacrário. São pluricelulares, heterotróficos e têm ambiente marinho. Qual que é a aquisição evolutiva marcante? Lembra lá de artrópodes, que é exoesqueleto? Aqui aparece o endoesqueleto. O esqueleto já vai ser interno. Uma das perguntas que podem aparecer é o seguinte: qual é o invertebrado mais próximo aos vertebrados? São os equinodermas. Lembra desse nome? Equino, espinho. Derma, pele. Animais que têm o corpo recoberto de espinhos. Show! Acho que você está gostando dessa aula, hein? Olha o tanto de quantidade de equinodermas que você nem imaginou que existia nessas figuras aqui, ó. Todos esses aqui são animais marinhos que têm o corpo recoberto de espinhos. Dando continuidade à nossa aula, eu vou deixar aqui uma sugestão para que você faça um mapa mental, uma coluna, colocando o grupo de poríferos, coelenterados, plateumintes, nematelmintes, anelídeos, artrópodes, moluscos e equinodermas. Você vai voltar o vídeo e colocar quais são as suas características marcantes, qual que é a aquisição evolutiva, qual que é o hábitat que ele vive e os exemplos de animais. Posso pôr aqui Bob Esponja, professor? Bob Esponja? Se for para você lembrar, sim. Se for na prova, não. Porque qual que é o exemplo de poríferos? As esponjas do mar, não é o Bob Esponja. Professor, lá em Equinoderma eu vou pôr Patrick, para eu lembrar que o Patrick é a estrela do mar do desenho do Bob Esponja. Posso? Poder pode, na prova pode? Não, não pode. Então você vai completar esse quadro e colocar as suas características junto com o hábito e junto com seus exemplos. Beleza? Show! Então, nessa aula a gente vai fazer uma revisãozinha para fechar ela. Nós vimos a zoologia de invertebrados. E falamos nela que os animais que têm ausência de coluna vertebral e crânio. Então vamos fazendo um check-up geral para saber se você sabe. Se tem ausência de coluna vertebral e crânio, é vertebrado. O tipo de célula é eucariótica, são heterotróficos e pluricelulares. E qual animal que é esse? Grilo, gafanhoto, né? Depende do seu ponto de vista aí. Tá mais para um gafanhoto. Ele é um artrópode. Então, o que eu quero que você faça com essa aula? Começa a identificar os alimentos, os alimentos não, né? Porque apesar que o gafanhoto é alimento lá na China. Começa a identificar os animais do seu dia a dia. Vai comer gafanhoto aí não, a não ser que você mora na China ou precise, né? Então, viu esse animal? Bateu o olho, você tem que saber que eles são os poríferos. Por quê, professor? Porque vai aparecer na prova, essa questão da UERJ. As esponjas são animais que vivem no ambiente marinho e na água doce, alimentos por filtração. A água nesses seres entra pelos poros presentes no seu corpo, onde são alimentos capturados e filtrados pelo... E aí, sabe? Não sabe? Volta o vídeo. Ó. Tá lá no comecinho da aula, eu já dei essa resposta para vocês. Pelos coanócitos, galera. Vai lá. Coanócitos, que são células filtradoras dos poríferos. Bateu o olho aí? Que animal que é esse? Ah, esse é um pólipo. Que animal que é esse? É uma medusa. Qual grupo pertence aos quinidários? O que ele tem de característica importante? Os quinidócitos. Ah, agora ficou massa, hein, professor? Cai em prova? Olha aí na UERJ de novo. Observaram? Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer ele. A resposta para essa pergunta vai ser a anêmona do mar e a esponja. Beleza? Como é uma revisãozinha, eu não estou perdendo tempo lendo ela. Bateu o olho. Que animal que é esse?
Sou eu sei, hein? Isso aí é a planária. Ah, beleza. Então, se isso aqui é a planária, ela se divide com facilidade. São animais que têm corpo achatado, então elas fazem parte dos plateumintos. E isso que a gente está fazendo agora também serve para você fazer lá a sua construção do seu mapa mental ou da sua coluna com tabelas. Aqui eu estou deixando para vocês ascaradíase, oxiúria, ancilostomose, filariose, esquistossomose, cisticercose, teníase e teníase, sendo que a teníase 1 é da Taenia sólio e a teníase 2 é da Taenia staginato, e eu tenho a segunda Taenia sólio que causa cisticercose, que são as doenças de invertebrados que mais aparecem nas suas avaliações. Volto a frisar que prevenção, transmissão são os que geralmente vão aparecer na sua avaliação. Show! Printa esse quadro aí, estuda ele e vê como é que são transmitidas essas doenças. Esse outro quadro que vocês estão observando aí é um quadro mais amplo das doenças, inclusive mostrando a sua prevenção. Bacana? Bateu o olho nesse animal. Que animal que é esse? Ah, é a lombriga, professor. Já tem sistema digestório completo. Oba, já está sabendo. Se é a lombriga, fazem parte dos animais ou vermes de corpo cilíndrico. Então, são nemateumintos. Causam doenças? Causam. Então, são parasitas. Opa, então eu estou curtindo agora essa aula. Cai em prova, professor? Cai em prova. Olha essa questão aí da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pausa o vídeo e tenta fazer ela. Já leu? Tentou fazer? Se você tentou fazer, você vai ver que a resposta é aumento de desidratação prejudicando a sua respiração. Olha que importante essa aula. Bateu o olho, viu ali o Nautilus, viu ali a lula, viu o caracol, vi ali a concha e vi este animal do escafódo, ou animais com corpo mole. São animais de corpo mole, são os moluscos. E por quê? Todos têm concha? Não, tem alguns animais, por exemplo, como a lesma, que são moluscos, que não tem concha. Já a lula tem concha interna. O polvo também não tem concha. Show? Olha aí a questão da Universidade Estadual de Minas Gerais. Pausa o vídeo e tenta fazer ela, correlacionada com a doença. Pausou? Se você respondeu correto, você respondeu que a doença é a esquistossomose. Show? Olha outra questão da UFRJ, que fala do João. Vou voltar nela, você vai pausar o vídeo novamente, tentar fazer. E se você tentou fazer, você vai descobrir que a resposta certa é a letra B, gastrópode, que é o caso lá do Gary, ou do turbo, né? Que são caracóis. Bateu o olho, sabe que é a minhoca? Sei que é a minhoca. Se eu sei que é a minhoca, ela é um anelídeo. Já caiu em prova, professor? Já, olha essa questão da Universidade Federal de Minas, do Mato Grosso do Sul, desculpa, Minas Gerais não, Mato Grosso do Sul, que fala aí das minhocas de corpo triblático. Elas fazem parte do grupo dos anelídeos. Bateu o olho, sabe que são artrópodes? Ótimo, excelente. Se sabe que são artrópodes, você vai tentar resolver essa questão, pausa o vídeo aí novamente, e você vai ver que é exoesqueleto e quitina. Olha os grupos de artrópodes do jeito que a gente já viu na nossa aula, já que é uma revisão que a gente está fazendo. E chegamos aí, por fim, na nossa aula, no último filo, que é o filo dos equinodermos das estrelas do mar. Já explicamos esse nome para vocês, deuterostômios. E eu trouxe para vocês aí um quadro mostrando a diferença entre eles. E a última questão da nossa videoaula, você vai pausar ela aí de novo e tentar responder. E se você respondeu certo, você vai responder que é o caracol. Galerinha, finalizamos nossa aula, que é uma aula muito grande. Na verdade, fizemos 10 aulas em uma aula só. Fizemos, inclusive, a revisão dela uma por uma. Espero que vocês tenham lembrado aí todos os nomes. Um abraço, valeu!